começando aí mais um Testemunho da Semana. Hoje eu vou entrevistar a Noraci, que é uma bênção, uma vovó emprestada, minha vovó emprestada, e que tem uma história muito linda para nos contar. Amém? Amém. Então, Nora, conta pra nós aí como é que foi o teu contexto familiar, que tu nasceu, Sim. que tu cresceu. Assim, ó, Samu, como tu já falou, meu nome é Noraci, eu creio que a igreja me conhece, né? Eu estou congregando aqui em Cachoeirinha há 50 anos atrás, 53 anos atrás eu vim para cá. Comecei a congregar na igreja de pedra. Aquele tempo nem era igreja de pedra. Era uma igrejinha bem pequenininha e não era de pedra. E vim para cá quando me casei. Eu morava em Rincão de São João, Glorinha. Me casei com 20 anos. Meu esposo era luterano. Eu nasci num berço católico, mas não era praticante. A minha mãe era luterana, mas meu pai era católico, mas não praticante. Então, eu me casei, acompanhei a igreja luterana e depois foi a igreja de pedra. Eu, desde que me casei, que vim para cá, em seguida já comecei a participar do grupo das mulheres. Aquele tempo era a Oase. E me convidaram e eu fiquei no grupo. Sempre que tinha um cargo, tesoureira. Depois passei presidente da Oase. E depois, quando a nossa igreja mudou, né, que nós tivemos essa transformação, esse avivamento, que a gente se desligou da ISLB, eu fiquei congregando junto com a igreja do pastor Mário, né, que tem sido uma bênção a nossa igreja Seara. Mas vou falar um pouquinho, quando me casei, eu tive 3 anos casada, até que eu tive meu primeiro filho, que é o Matias. E depois veio a Cristiane, que é pastora lá em Dourados. São uma bênção meus filhos, meus netos, minhas netas. Eu tenho 3 netas e 2 netos. São uma bênção. Minha família é uma família abençoada. A gente, como diz, às vezes está distante dos filhos, mas eles estão sempre comigo. Porque eles me ligam, passam mensagem, não me deixam só, né? Meu filho mesmo disse um dia, eu tô longe às vezes viajando, mas eu posso estar do outro lado do oceano, se a mãe precisar eu venho rapidinho. Então a gente se sente amada também pelos filhos, pelos netos, por genro, por nora. Eu me sinto amada, eu sou amada de todos porque eu amo eles, né? Como amo também a nossa igreja. Então eu estava sempre trabalhando, meu marido também, que já é falecido, nós trabalhávamos sempre na obra do Senhor, desde que casamos, tanto eu quanto ele. E o nosso trabalho para o Senhor não é em vão. Foi uma coisa que a gente sempre fez de coração, faz por amor, e servindo a Deus e também servindo a igreja, que a igreja somos nós. E sempre gostei de ajudar. Aquele tempo nós não chamava Amor em Movimento, mas era fazendo sopa para as pessoas carentes, era fazendo acolchoados para as pessoas carentes, enfim, sempre foi o trabalho para o Senhor. E na igreja, eu sempre me senti assim, gosto de servir ao Senhor com excelência. Quando servir ao Senhor, fazer com excelência, não deixar pela metade. Quando a gente assume um compromisso, não se deixa pela metade. E ainda mais na obra do Senhor. Sempre gostei de zelar pela casa do Senhor. Porque eu digo assim, se a nossa casa nós cuidamos, a do Senhor nós temos que cuidar mais. Porque é para fazer com excelência e com temor ao Senhor. E eu creio que o Senhor se agrada disso. Também gostei sempre do louvor, né? De louvar ao Senhor. Nós gostávamos, meu marido também gostava de tocar um violão
para glorificar o nome do Senhor. Coral, a gente participava junto, né? Depois ele veio a falecer. Eu tinha 58 anos quando ele faleceu. Mas nunca me senti só, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a minha companhia até hoje. Amém. Amém. E o que eu busco sempre é no Senhor, servir o Senhor. Eu me dediquei cada vez mais na obra. Hoje estou mais um pouco debilitada, que eu tenho umas limitações. Às vezes, pensa vocês que eu não estaria com vontade de estar junto lá no Amor em Movimento, mas eu não estou em condições agora. É momento que é agora. Mas eu creio que ainda vou melhorar e vou conseguir fazer mais alguma coisa para a obra do Senhor, né? Como a gente falou assim, ó, eu fiz tanta coisa assim, mas para o Senhor, no ministério, vários ministérios que a gente às vezes nem lembra mais de todos, né? Até uma tarde fiquei no estacionamento para ajudar, para ver como é gostoso, gratificante ficar ali recebendo as pessoas que chegam para vir ao culto, para vir à casa do Senhor. Porque esse ministério lá na rua, do acolhimento, do guardar os carros, ali é o acolhimento das pessoas. Aqueles irmãos, quando recebem a gente ali para estacionar, eles vêm já com um sorriso, já vêm cumprimentando e a gente já abençoa eles ali, eles abençoam a gente para um culto. Então esse é um ministério muito importante na igreja e que eu vejo que está sendo difícil, as pessoas não estão indo, mas é muito bom. Porque ali, aquela tarde foi tão gostosa, aquela hora que eu tive ali, as pessoas olhavam e a gente cumprimentava já com alegria, né? Esse é um ministério que as pessoas deveriam levar muito a sério também. Todos os ministérios da igreja, só eu digo assim, quando pegar o ministério, assuma e faça, não pela metade, faça com excelência. Eu sou grata a Deus, muito grata a Deus pela família e pela família Seara. Sou grata mesmo. Eu tenho um amor pelos nossos irmãos aqui da igreja, porque eles olham para a gente com amor. Assim como a gente olha para eles, agora nós estamos vivendo um tempo difícil, nós não podemos se abraçar, né, nem chegar muito perto, mas isso tudo eu creio que ainda vai passar. Em nome de Jesus, que vai chegar o dia da gente poder estar juntos, abraçar, ter mais comemorações, eventos juntos. A gente está sentindo falta daqueles nossos retiros, que era uma bênção. A gente está sentindo falta, a gente fazia aquelas festinhas no Tadel, um celulão. Isso agora tudo a gente está com limitações, né? Porque nós temos que obedecer. Eu sei que o Senhor nos guarda e nos protege, mas nós temos que obedecer também, né? Gosto muito da célula, é um amor que eu tenho muito grande pela célula. Não só a minha, como a dos outros. Essa semana eu assisti célula, só falta hoje de noite, entendeu? Quarta eu fiz de tarde, nosso grupo Ana, que eu quero falar um pouquinho do nosso grupo Ana também. De noite eu tive célula e ontem eu fiz uma supervisão também, claro, cada um na sua casa. Né? Mas eu tenho feito supervisão, como a pastora Cândida me orientou, faça, porque os Cândida eu não gosto de fazer nada pela metade. Ela disse, mas tu não está fazendo pela metade, tu está fazendo online. Né? Que eu já estava querendo deixar o cargo para outro, porque eu não estou conseguindo participar das reuniões que tem às vezes no Tadel, mas eu fico informada, porque o irmão Paulo, a Ivone, eles passam tudo direitinho, o que eles recebem de orientação, eles passam para a gente, né? Então, sou supervisora de célula, sou líder de célula, e isso eu faço com muito amor, com muita alegria, porque eu gosto de conviver e amar as pessoas. Também ajudar as pessoas. Ajudar com palavra, ajudar com ânimo, porque nós não podemos estar desanimados.
Nós temos que viver com ânimo, porque se nós ficar parada dentro de casa, é pior. Então, às vezes tem dias assim, ó, que eu passo o dia, quarta-feira é um dia, eu gravo a minha célula, de tarde eu assisto a live do pastor, das 2 às 3, às 3 começa o Grupo Ana. Como a gente tem às vezes 20 mulheres, às vezes é 15, às vezes, mas nós temos 20 mulheres ali para participar conosco. Então, sabe que mulher gosta de conversar, né? Então, depois que termina, nós ficamos conversando e tudo é bênção para a nossa vida e nós precisamos de conversar, mesmo cada uma dentro da sua casa. Saudade nós temos, como nós comentamos, nós vamos voltar ainda um dia fazer presencial, mas agora não dá. Então, eu amo aquelas irmãs. Eu sou muito grata por cada uma delas. Elas são umas bênçãos na minha vida. E a gente abençoa uma outra, a gente ora uma pelas outras, né? E isso é muito gratificante, muito bom para a nossa vida, né? Então, nós não estamos só. Como eu digo, eu fiquei só, viúva, mas eu não sou só. Eu tenho uma igreja, tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo me cuidando e também os vizinhos são uma bênção, meus vizinhos, né? E eu sou grata em tudo porque Deus só me cerca de pessoas boas, de irmãs amadas, de pessoas amadas, pessoas assim que a gente não se sente só, né? Então tem dia, como eu digo, passa o dia, a gente se envolve tanto que é uma bênção. Tudo se envolve através da palavra do Senhor. Louvor, gosto muito de louvor, coloco o louvor dentro de casa, fico assistindo, fico ouvindo, a gente fica fazendo serviço da casa, ouvindo o louvor, isso é uma bênção. Agora, nossas lives que tem de oração das 6h30 às 7h30 tem sido uma bênção. Porque eu ponho o relógio despertar antes, o celular, antigamente era relógio, agora é celular, e acordo, assisto, oro e já fico de pé fazendo as minhas coisas, né? Então, passa o dia, que coisa boa amanhecer o dia, já estou ouvindo uma palavra, já fico orando pelos aqueles irmãos que estão ali levando a palavra, para aquele irmão que está orando, pelo nosso pastor que não se cansa. Porque o pastor Mário, ele não se cansa. Ele vai até não sei que hora da noite. Sempre ele acha algo, ou ele acha uma live, ele acha algo para fazer. Então, sempre orando pelos nossos pastores, né? Pela equipe que está aqui trabalhando na igreja, pela proteção, né? E orando porque esse vírus ainda vai perder a força, em nome Amém. De Jesus. Amém. Né? Também a minha amada discipuladora, pastora Cândida, é uma bênção na minha vida, é uma pessoa assim que eu amo ela como uma filha minha. Ela é a minha mami, mas ela é a minha filha, entendeu? Assim que eu sei que eu posso contar com ela nas orações, a gente conversa uma com a outra, nós duas assim sempre uma ajuda a outra, entendeu? É assim, se uma está meio tristinha para um lado, a outra levanta, né? Então é uma bênção, isso é muito bom para nós. A Samu, como eu digo, ela me chama de vó, né? A Stephanie também me chama de vó. E a Louise chama de Bisa. E a Louise me chama de Bisa. É uma bênção, né? A gente não tem não é o mesmo sangue, mas nós temos a mesma unidade em Cristo Jesus. Isso é muito bom. A gente é irmãos em Cristo, né? Quer falar, tu falar um pouquinho nessa, amor? Não, eu ia falar sobre o encontro com Deus, né? Fala. A Noraci tá aí desde o primeiro encontro com Deus, sempre trabalhando, pegando junto, né? Verdade. E, né, fez o primeiro que teve aqui, tu fez, e depois sempre trabalhou. E eu acho que o único que tu não pôde trabalhar ainda trabalhou por telefone. Sim, quando me operei. Né, que operou e bem, deu a ocasião que a mãe também tinha se operado. Verdade. E eu fiquei sozinha, sem as duas, e eu disse, Jesus, o que eu vou fazer? Mas, né, não fiquei sozinha, porque tinha
o apoio da Noraci e da mãe que iam me ajudando por telefone, Samu, tu faz isso, tu compra aquilo, tu vai lá, tu faz isso, né? Então, é lindo a gente ver uma pessoa falando, né, o quanto é importante servir a Deus. É verdade, né? Porque servir a gente a não Deus. está servindo pessoas, a gente está servindo a Deus. E amando as pessoas que precisavam daquele retiro. Isso é muito bom, né? É tão gratificante quando a gente volta, né, Samu, que elas dão um testemunho de vida e que a transformação de vida que elas tiveram. E isso é muito bom, é uma bênção, né? E elas recebem, mas nós também recebemos do Senhor, né? E eu creio que o Senhor nos sustenta, porque nós sempre fizemos isso com alegria, né? Com certeza. Vários retiros bem antes de eu me operar, porque eu tenho uma prótese no quadril, e eu não tinha mais nem condições, eu ia de muleta. Te lembra? Eu hoje às vezes pego muleta lá na rua, quando eu saio, eu carrego uma muleta dentro do carro, porque quando eu desço, conforme o lugar, que o carro fica meio longe estacionado, eu tenho que pegar uma muleta, se eu não tenho com quem me apoiar, né? Então eu pego uma muleta. Mas naquela época eu pegava muleta até dentro de casa e a gente fazia, organizava um retiro, né? E o Senhor sustentava, né? Eu lembro de um que eu fiz uma pregação sobre a oração, porque a minha pregação quase sempre não é oração, é lá nas finanças. Nas finanças. E aquela, a Cândida faltou quem pregasse para oração. Na última hora, acho que como deu problema com uma pessoa, não sei se foi doença, o que foi. Não me lembro. Também não lembro, faz tantos anos. E daí eu peguei e a Cândida disse assim, tu prega sobre oração? Prego. E quando eu entrei, eu fui de muleta e eu olhava, as mulheres já estavam chorando antes de eu começar. E ainda eu cantei um louvor. Por quê? Quem é que me sustentou? Só Deus. O Espírito Santo, né? Aí às vezes eu não podia parar de pé o tempo todo, sentava, né? E foi bênção. Então por isso que eu digo, não desanime. Não é porque você às vezes tem uma dorzinha ou outra, eu já não posso servir porque eu estou doente. Não, enquanto a gente tiver fôlego de vida, se não dá para ser de pé, vai sentado, mas vamos servir na obra. Uma coisa também que sempre eu gostei, que hoje está meio difícil para mim, era a cantina. Por quê? A cantina sempre dava uma ajuda na obra para a igreja, né? A cantina, o dinheiro é para sustentar, para ajudar na obra da igreja, desde o tempo da igreja de pedra. Lá a gente trabalhou bastante, a avó Eva, a mãe da Cândida, a avó da Samu, gostava também, nós duas trabalhávamos junto ali também. Foi um tempo muito bom, né? E eu aprendi muito com a dona Eva. Tenho muito mesmo saudades, porque eu aprendi muito. Ela era uma pessoa amável, ela era uma pessoa querida, né? E também nós sempre demos muito certo, assim, trabalhar junto. Uma época nós duas aqui cuidava da banca das Bíblias, né? Aí depois é que entrou as outras duas, mas uma época também, né? Então, como eu digo assim, eu só ainda não fui no estacionamento, mas agora eu já não posso dizer porque já fui também. Deixar um pouquinho para ti, né? Já fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Né? Eu sempre digo, né, que eu como uma boa filha de pastor também, já fiz de tudo um pouco, né? Também já até no estacionamento já fiquei. Com essa idade novinha, porque a minha... Difícil a gente achar uma coisa que não fez, né? Tem que pensar muito profundo. O que não fez. Eu já limpei banheiro... já fiz tanta coisa, tudo era bom, os banheiros lá na igreja, tudo era bom, tudo, não fazia nada achando ruim, nada pesado, né? Tudo era fácil, e é fácil, hoje que a gente tem umas limitações aí, né? Mas o Senhor sustenta a gente, eu creio. O Senhor levanta outros para nos ajudar vai, sim, outros para ajudar, isso aí. Então por isso que eu digo, a gente sempre tem que também incentivar outras pessoas e saber que a gente não é insubstituível, que sempre tem alguém que vai nos substituir. Isso eu gosto até na célula, né? Eu não deixo, eu vou fazer tudo. Não, nós não fizemos nada sozinhos. Nós dependemos um dos outros, umas das outras, né?
O Grupo Ana, eu tenho a Sandra que me ajuda, faz o relatório, a outra... Quando a célula era presencial, eu gostava de delegar tarefas. Isso é bom, a pessoa precisa. A gente não pode, a gente ajuda. A ceia, muita ceia eu ajudei não, administrava a ceia, mas assim, liderava, não. Ajudava que outras pessoas fossem pegando a maneira, o jeito. A gente não pode dizer só eu que sei. Não. Sim. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos uma das outras. Como é bom... esses dias eu tive um médico em quarta-feira, de tarde eu tive que comparecer. Era aquele dia que o médico atendia. E eu disse, Sandra, tu grava a célula para mim? Mas eu nunca gravei, porque a célula ela pegava o pá dela e passava, porque quando nós tínhamos presencial eu gostava de deixar, às vezes, com uma, com a outra, né? Daí eu disse, mais ou menos, eu disse, Sandra, faz e eu sei que vai dar certo. Depois eu escutei, foi uma bênção. Então, porque não é só eu que posso gravar uma célula, a outra pessoa também pode gravar, né? Claro, uma pessoa temente a Deus, Deus dá, o Espírito Santo ajuda, né? E vai. Eu também não pegava um celular para jamais fazer um áudio, para gravar uma célula. Primeiras vezes eu passei um pouquinho de trabalho também, até que eu agilizei também, porque não adianta gravar e passar tudo uma vez só, porque daí depois nem ela sabe se escutaram ou se não escutaram, né? Então já é tudo programadinho assim, mas tudo, porque o Espírito Santo vai dando a direção pra gente, né? Verdade. Não, e a Noraci é uma vozinha bem tecnológica, ela tem um tablet, né, que ela conversa com a filha, o genro e os netos que moram lá no Mato Grosso do Sul, né, tem o tablet. Eu me lembro que quando a gente foi te visitar depois da cirurgia no quadril, sim, tu tava lá, chegamos lá, tava no tablet mostrando as fotos dos netos. Sim. Então, a gente se adapta, né, ao momento que nós estamos vivendo, sim, né? Sim. Então, a pandemia não impediu, né, a Noraci de estagnar, de né? fazer a obra, de continuar trabalhando, né? Ela é uma excelente líder de célula, excelente supervisora, na verdade, excelente em tudo que faz, né? Obrigada, Samu, bondade. Porque é um coração disposto, né, a ter uma disposição, como ela estava falando ali. E, Nora, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ter um coração grato, né? Tu falou várias vezes ali uma que gratidão. Gratidão. Aí gratidão. Eu estava olhando a tua camiseta. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida e tudo que Ele ainda vai fazer. Eu sou grata a Deus porque Ele já fez várias curas em mim, né? Ele me cuidou nesse período de cirurgia, né? Ele colocou pessoas que me amaram e me ajudaram, irmãs que me ajudaram, ficaram comigo durante esse período. Fez 6 anos agora, dia 20 de abril, que eu botei uma prótese no quadril. A minha dificuldade hoje para caminhar não é a prótese, é a coluna. Mas eu creio que o Senhor ainda vai fazer um milagre na coluna. Amém. Em nome de Jesus. Então eu sou grata a Deus pela família, eu sou grata a Deus porque tudo que tenho. Eu sou grata a Deus porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Eu sempre digo, nós temos que também honrar o Senhor em todos os sentidos. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, né? Porque se tu abençoa a casa do Senhor, se tu abençoa, tu está entregando, é para Deus. E Deus, está lá em Malaquias 3:10, né? Que Deus vai abrir as comportas do céu. Não é que tu está esperando cair aquela bênção, não. É que a palavra nos ensina que nós temos que honrar a Deus. Então vamos honrar, nós devemos honrar nessa parte. E Deus nos abençoa, Deus faz milagre nas nossas vidas, né? Financeiramente, também grata por tudo, pela saúde, pela vida, né? Eu sou grata a Deus, eu me apego muito naquele salmo
23, que é um salmo bem conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu sei que Ele é que nos faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que não deixa faltar nada. Então nós temos que ser grata a Deus. Porque quando eu me casei, como eu te disse, eu fui batizada católica, depois me batizei de novo na igreja, com o pastor Mário, né? Mas foi o batismo das águas, né? Então, assim, a gente vivia, mas não era assim, não tinha uma conversão, não tinha... era temente só a Deus. Sabia, amava a Deus, mas era... Conhecia só de ouvir falar. Hoje a gente conhece, que está lá em Jó, né? É o livro de Jó 42, né, Samu? Hoje a gente conhece Ele, que Ele está conosco durante o dia e durante a noite. Eu sou uma pessoa que eu acordo e deito, e eu sei que eu estou sempre grata a Deus. Eu saio na rua dirigindo, eu saio orando e agradecendo a Deus, né? Sem Ele nós não somos nada. Então nós temos que agradecer sempre, não só na hora boa e nem na hora difícil, não. Sempre, sempre, sempre ser grata a Deus, né? Agradecer as pequenas coisas. As pequeníssimas coisas do dia a dia. Aí tudo é Deus na frente, né? Deus é muito bom. Deus é bom em todos os sentidos, né? Na nossa vida. Porque como é bom a gente ter a companhia de Deus, a companhia do Espírito Santo, entregar o dia para o Espírito Santo. A gente às vezes sai, eu saio agora só muita necessidade, por causa da pandemia, a gente se cuida, né? Mas quando sai, já sai orando pelo lugarzinho para estacionar. E Deus vai na frente, eu creio, entrego o Espírito Santo e chego lá, tem um lugarzinho para estacionar. Até isso a gente tem que fazer. Em todas as coisas, né? Porque eu sou grata a Deus, eu agradeço a Deus que eu ainda posso pegar um carro e dirigir. Posso sustentar um carro e dirigir. Porque caminhar eu caminho pouco. Sim. Eu já tive uma época, antes de me operar, que eu não caminhava mais nada e dirigia para ir para fisioterapia. Então imagina, quem é que me levava? É o Senhor, me sustentava, né? E me leva. Até hoje. E não fica pensando que ela tinha um carro automático, que era fácil de dirigir. Não, eu tinha um Fusca. Pastor Mar lembra quando chegou em Cachoeirinha? Eu tinha um Fusca, né? Trabalhei bastante, trabalhei com vendas, né? E sempre com Fusca, né? E uma vez eu dei um carro. Eu dei um carro para minha filha no momento que eu saí da igreja da SLB. E aí eles ficaram sem carro, né? Então, eles tinham as crianças e tinham o ministério da igreja. E eu dei um carro, eu não pude dar um carro zero e dei. Dei para minha filha, tá? Então, minha filha e meu genro, o ministério deles de pastores lá em Dourados. Depois, quando eles ganharam um carro de outra pessoa, e ela perguntou, mãe... E o meu genro perguntou, Silvana e a Cris perguntaram, esse carro a mãe quer de volta ou nós podemos dar para um missionário que precisa? Pode dar para o missionário. Eu tinha um carro, era simplesinho e tinha. E hoje eu tenho um carro, é bênção de Deus, esse aqui foi bênção de Deus. Deus fez milagre, multiplicou. Tive dinheiro para comprar, pagar. E foi bênção, é o carro que eu tenho hoje, né? Então, isso aqui é um testemunho, não é dizer assim, porque nós não estamos falando em prosperidade, eu estou falando em bênção. A gente abençoa e Deus, olha, eu creio, quando eu peguei esse carro e eu tive dinheiro para comprar e pagar na hora o carro, e ainda tinha um outro e não tinha nem vendido, entendeu? Aí eu já tinha um outro que era melhorzinho, que era um K, tu te lembra do K? Já tinha saído do Fuca, já estava num K. E depois eu tinha ainda o K, e o irmão que ia embora para os Estados Unidos e não vendia,
Daí eu olhei e o meu filho disse, mãe, a mãe tinha que trocar de carro. Depois que eu tinha me operado, o Cá tinha um problema no banco que não dava certo para minha perna. Porque eu, quando botei a prótese, depois que eu fui liberada para dirigir, eu tinha que levantar o banco. Só que aquele Cá não levantava o banco. E daí o meu filho disse, quando ele olhou o carro lá do irmão, ele foi lá comigo, eu disse, mãe, compra, depois a mãe vende esse outro. Eu comprei o outro e paguei o irmão e depois é que eu vendi o outro. Então são bênçãos, né? Porque às vezes eu lembro, não estou falando nada para... Entendeu? É humildemente, só dizendo assim, abençoa o irmão, abençoa. Quando tu sente no coração de abençoar, tu abençoa. Eu abençoei a pessoa lá do Mato Grosso, nem conhecia, eu sei quem é ele. Aí ele olhava, disse que depois o Silvano me contou que ele olhava o Silvano, mas mesmo que eu tenho que pegar esse carro, tu me deu de presente? Sim, é pra ti, é de presente. Não sei se ele tem até hoje, mas que começou a obra dessa outra pessoa lá. Então são coisas assim, né? Que é só Deus. Então nós temos que ser grata em tudo. Nós temos que ser grata pelas nossas vestes, pelo nosso alimento. Nós temos que ser grata porque nós podemos nos alimentar. Quantas pessoas estão doentes que não têm mais condições de se alimentar direito, né? Então em tudo, é gratidão em tudo, né? Então vamos lá, as lições de vida da Noraci. Serviço a Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Gratidão, né? Estar disposto a abençoar os outros, estar disposto a se colocar na brecha, tanto em oração, porque, né, eu sei que tu é uma mulher de oração e que se a gente fosse aqui contar todos os testemunhos de oração, ia ficar o resto do dia aqui falando. O resto da tarde. Mas é lindo da gente ver, né, a gente que é mais novo, ver uma pessoa que tem uma história com Deus, né? No começo a gente não conhecia muito, conhecia Deus, não era muito íntimo, e vai criando esse relacionamento com Deus, vem a real conversão e aí se torna uma pessoa, né, mais do que ativa, uma pessoa, né, disposta, né, a honrar a Deus e abençoar Deus, as pessoas, né, com aquilo que tu aprendeu. Tu disse que ia falar um pouquinho mais do Grupo Ana. Nosso Grupo Ana é um grupo assim unido, um grupo muito abençoado, é um grupo que também oração umas pelas outras, né? Elas põem, agora que a gente não tá presencial, mas qualquer coisa já oram por fulano, oram por ciclano e a gente já está orando, né? As irmãs ali se sentem assim acolhidas, né? Qualquer coisa elas ligam, Noraci, o que tu acha, né? Vamos orar, vamos nos unir em oração, vamos levantar um clamor, né? E a gente, fora Grupo Ana, quantas vezes a gente está ligando para uma e para outra, ou ligam, né, que estão desanimadas, a gente ora para que a pessoa também tenha um ânimo, que também receba uma cura do Senhor, né? Porque nós precisamos de remédio, mas o Senhor é que nos cura, né? Ele dá sabedoria para os médicos também, né? Para gente, se a gente precisa tomar um remédio. Mas agora, há poucos dias ainda eu tive que fazer uns exames e aí as irmãs começaram a orar e eu creio também que vai dar, que já estou curada em nome de Jesus, porque se nós pedir oração, orar sem fé, não vai resolver. Nós temos que orar com fé, sabendo que o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus que cura, né? É o Deus que liberta, é o Deus que Ele já levou em Isaías 53, que Ele fala, né, que Ele levou todas as nossas dores, nossas enfermidades naquela cruz, né? E nós cremos. Não é que nós vamos ficar aqui para sempre, né? O Senhor sabe o tempo de nos recolher, mas Ele não quer nos ver doente, Ele não quer nos ver enferma. Amém? E por que esse nome, Ana? Ana, mulher de oração.
né? Porque quando era grupo OASE, era Ordem Auxiliadoras de Senhoras Evangélicas. Daí, quando nós saímos da igreja da ISLB, daí nós conversamos, naquele tempo a Cândida, a Dona Eva estava junto ainda, e nós agora temos que achar um nome. E aí conversamos se ia ser as Dorcas, aí eu e a Cândida conversamos. Dorcas ou Grupo Ana. Dorcas, vocês sabem que foi aquela mulher que fazia, aquela viúva que também se preocupava em fazer roupa para as outras viúvas, para as pessoas pobres, né? E nós, como também temos esse ministério que a gente ano passado já não pôde fazer por causa da pandemia, de preocupação com pessoas pobres, nós já fizemos muitos acolchoados, nós fazíamos bolachas para as crianças pobres, pão lá para o Lar Emanuel. Tempo que nós estava lá na Igreja de Pedra, nós se reunia seguido, fazia pão e bolacha. E lembro que um dia nós desmanchamos, num dia, 50 quilos de farinha. E não pensa você, Samu, que nós tínhamos alguma amassadeira de pão, não, era tudo assim amassado, né? Claro, a gente era bem mais nova. E quando chegou a tardinha, nós botamos tudo em sacolas, embalamos tudo, e aquele tempo o falecido Rubi trabalhava lá na igreja, e ele botou no carro e levou tudo para o Lar Emanuel, né? Então, isso ali, então nós achava podia ser Dorcas, né? Mas também Ana. Ana foi uma mulher de oração. Então, como nós somos mulheres de oração, né? Nós temos dado testemunho dentro do nosso grupo quanto é o poder da oração, orando com fé, porque Jesus nos dá essa autoridade e poder para orar umas pelas outras, né? Então, por isso que ficou o Grupo Ana. E vocês fazem jus ao nome, né? São mulheres de oração, intercedem umas pelas outras. É verdade. E umas pelas outras, pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, por aqueles que pedem oração, a gente está ali orando, né? Isso é bênção. Mas é assim, né? Então, assim, ó, a gente está aí para ajudar, né? Grupo Ana, orar, mas não ficar só de braço cruzado. Servir o Senhor, servir com alegria. Né? Amém. As discípulas da gente, né? A gente também, eu tenho discípulas, né? Tenho uma discípula que andou bem debilitada, agora está mais fortinha, que é a Rosa. A gente ora muito, eu ligo para ela, oro, eu ligo para outra, oro. Eu tenho várias discípulas amadas, né? São uma bênção na minha vida, né? A Valquíria é uma bênção na minha vida, é a minha discípula, a minha filha amada, é a minha filha também que liga, conversa, é uma bênção também, né? E ontem ainda eu fiz a supervisão da célula dela, né? Tava uma bênção. E, enfim, tenho a Inês, tenho a Beatriz também é uma discípula, né? A Suzete está lá no Rio, mas a Suzete também, a gente ora, esses dias, 8 horas da manhã, estava ela falando alguma coisa, madrinha, ora, né? Vamos orar, sim, vamos orar. Ela me chama de madrinha. E é que meu esposo, o falecido Breno, era padrinho dela, então ela me chama de madrinha. Então, e tenho a Miriam também, que eu cuido dela, né? A minha vizinha da frente, vizinha amada também, que às vezes esses dias passou uma semana no hospital. A hora que eu já botei nos grupos, vamos orar, né? E, graças a Deus, ela já tá em casa, já veio no culto comigo, já trouxe ela, né? Então é bênção. Então, orai sem cessar, como está na palavra. Nós temos que orar sem cessar, né? E mesmo assim, a gente estando em casa, fazendo as coisas, a gente pode estar em espírito de oração, né? Sendo grata a Deus, né? Sendo grata a Deus pela natureza, pela criação, pelas flores. Nós, Grupo Ana, temos um hábito de colocar nossas flores, cada uma bota uma foto daquela flor bonita que abriu e bota, aí a outra curte aquela flor, tudo no nosso grupo, né? Porque isso é criação de Deus, é a beleza do Senhor, né? A natureza, tudo que Deus fez foi muito perfeito, né?
porque a criação de Deus é perfeita, né? Ele criou nós tão perfeitos que nós somos lindas e nenhuma igual a outra, né? Todas diferentes e todas são amadas, né? Porque são feitas, são criaturas de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus, porque filhos de Deus é aquele que crê que Jesus é o nosso único caminho, né, para chegar até o Pai, né? Aquele que crê que o Espírito Santo, aquele que se converte mesmo, que quer levar uma vida com Deus, né? Porque ter uma vida com Deus ali dentro do templo e lá pro lado de fora ter outra vida, essa vida daí não é uma vida que agrada a Deus, né? A Deus tem que ser a tua vida, tem que ser o que tu és dentro do templo, porque a igreja somos nós. O templo é as paredes, é a casa. Então aquilo que tu é lá dentro do templo, tu tem que ser lá fora também, né? Verdade. Tem que ser a mesma coisa. Porque aonde tu passar, tu tem que exalar o bom perfume de Cristo. Como eu digo, muitas vezes com a boca fechada você faz a diferença, né? Uma vez eu entrei na porta de um banco e trancou. Tranca, porque se tem um metal, tinha uma chave na bolsa, talvez. Eu tinha uma bolsa que tinha umas argolas, depois eu descobri que era a bolsa que trancava. E eu ri. Passei, quando ele abriu que eu passei, ele disse, ué, mas a senhora é diferente. As pessoas quando trancam xingam até a minha mãe, que não tem nada a ver com isso. Aí eu disse, mas a porta, não, eu rapaz, não tinha nada a ver com isso, eu acho que era as argolas da minha bolsa. Então assim, a gente tem que dar um bom testemunho. Agora, se uma coisa que tu não te agrada lá na rua, se tu começa a xingar. Eu fui no posto ontem fazer vacina, que era o dia da minha segunda dose, a gente quer fazer tudo direitinho. Não tinha vacina, eu vou xingar aqueles enfermeiros? Não, eles não têm culpa. Não veio. Agora, quando chegar, eu creio que é de Deus, a hora certa, no momento certo, vou fazer a minha segunda dose, né? Amém. Amém? Vai sim. Noraci, agora pra gente finalizar, dá né, já deu um monte de diretas aqui para todo mundo, né? Mas agora eu queria que tu desse uma mensagem especial para as mulheres viúvas que muitas vezes se sentem tristes, se sentem sozinhas. Como lidar e como viver com isso? Sim. Em primeiro lugar, eu vou deixar de novo para todas as viúvas, as irmãs, Grupo Ana tem bastante viúva, ainda mais as outras viúvas da igreja, não se sentir só. Em primeiro lugar, lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a gente sabe que Ele nos acompanha, que Ele nos assiste em todos os momentos, quando nós entregarmos a nossa vida realmente para Jesus. Eu deixo o recado para a viúva não se sentir só. O que passou, passou. Lembrar das coisas boas que passaram e olhar para frente. O nosso alvo é Jesus. E sabendo que nós temos famílias e que nós temos a família em Cristo, que é a nossa igreja. Que os irmãos também são uma bênção na nossa vida, né? A palavra também diz que Deus não abandona os órfãos e nem as viúvas. Então, creiam que Deus não nos abandona. Nenhuma viúva é abandonada, porque Deus está conosco, o Espírito Santo é a nossa companhia. É Ele que nos dá alegria de viver, é Ele que nos dá força, é Ele que nos renova cada manhã, né? E se Deus preparou isso para que nós ficasse viúva, mas nós não estamos só porque Deus está conosco. Deus tem o propósito para cada um, tem o tempo da colheita para cada um, e é como eu sempre digo, quando eu fiquei viúva, porque foi muito rápido, meu esposo ele morreu de um infarto, ele levantou e caiu morto no chão, dentro do quarto. Ele levantou, foi para o banheiro tomar banho e caiu de volta para, né? Então não é que estava hospitalizado, foi um choque, foi difícil, as saudades vêm,
aquele primeiro ano, aquele luto, assim, que é pesado. Mas o Senhor me deu uma direção, olhar para frente, olhar para Jesus e lembrar das coisas boas. Então eu digo, se ficasse dentro de um quarto, trancado, chorando, resolvesse? Não resolve. É que eu digo, olha para frente, viva com alegria, viva com gratidão a Deus, mas, em primeiro lugar, fique nos caminhos do Senhor. Não comece a procurar que vou lá me divertir lá num bailinho, como elas faziam, né? Não, é o Senhor é a nossa força. Eu lembro que quando eu levei aquele choque tão grande que quando se tinha 7 programação que ele tem para a igreja de Pedro, se tinha 7 programação na semana, às 7 eu estava lá. Claro que as lágrimas escorriam. Na hora do louvor as lágrimas escorriam. Mas o Senhor recolhia aquelas lágrimas. E eu voltava para casa sabendo que o Senhor era a minha companhia. Então esse recado eu deixo para as viúvas. Não pensem que estão só. Vocês têm família, têm filhos, aquelas que já têm neto, e tem Jesus no coração. E tem os irmãos abençoados. Nós temos um pastor abençoado. Nós temos... Pastor Mário é uma benção, os outros pastores também é uma benção. Agora nós já temos uma pastorinha nova que é uma benção. E não pensem que estão só, porque Jesus nos ama e Ele é a razão do nosso viver. Amém? Amém. Amém. Então você pode aí encerrar a sua semana com esse testemunho tão lindo e saber que o Senhor é contigo. Né? E que também nós precisamos ser gratos e fiéis a Deus, aquilo que Ele nos confiou. Então tenha um abençoado final de semana e nos vemos na próxima sexta-feira no Testemunho da Semana.